aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos ver o sistema digestório. Então, basicamente, o meu sistema digestório é um tubo no interior que vai formar o que nós chamamos de vísceras e ele tem a função de digestão e de nutrição dos indivíduos que o utilizam. As etapas nas quais o sistema digestório vai passar para que haja um processo digestivo e um processo nutritivo são basicamente o processo de ingestão, que nada mais é do que consumir os alimentos, tá? É o processo que a gente chama de alimentação, certo? Seguidamente de um processo digestivo, no qual vai haver a ruptura ali dos nutrientes e, seguidamente disso, a assimilação. A assimilação nada mais é do que o processo de absorção dos nutrientes depois de um processo digestivo. O final disso tudo, vocês já sabem, basicamente ocorre o processo de defecação, que nada mais é do que a eliminação das excretas ali que foram produzidos durante esse processo digestório. Dentro de um processo digestório, nós temos vários tipos de nutrientes, tá? Que nós consideramos como alimentos. Alguns alimentos que são de base, outros ali que são de topos de cadeia, são um pouco mais complexos, certo? E nós conseguimos ali separar os nossos alimentos em micronutrientes e em macronutrientes. Então, sais minerais e vitaminas, por exemplo, é o que nós chamamos de micronutrientes. Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos é o que nós chamamos de macronutrientes. Nós já temos aula aqui no canal sobre esses macronutrientes que vocês, se houver dúvida, podem estar dando uma olhadinha, ok? O meu sistema digestório, ele vai ser, novamente falando, um tubo, e esse tubo vai possuir vários órgãos. Dentre eles, indo da boca em direção ao ânus, nós teremos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. No meio dessas vísceras, nós temos também alguns órgãos anexos, como é o caso do fígado, do pâncreas, da vesícula biliar, que está associada ao fígado. E aí, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos e a sua função. Iniciando pela boca, a boca tem a principal característica de ingerir ali o alimento. Durante o processo de ingestão do alimento, ocorre a trituração, a mastigação desse nutriente, tá? Desse alimento, e essa trituração é seguida por um processo de lubrificação, formado principalmente através da saliva e misturado com a língua. Tá? Posteriormente a esse processo de trituração dos alimentos e de lubrificação, nós vamos ter um processo de deglutição do alimento e esse alimento vai passar logo para os demais órgãos do tubo digestivo. Na boca também ocorre a primeira etapa da digestão química, uma vez que na nossa boca existe uma enzima chamada de alfa-amilase salivar. A alfa-amilase salivar nada mais é do que uma enzima que quebra amido. Amido é um carboidrato, tá? Então, quando a gente come, por exemplo, pão, batatas, mandioca, nós estaremos ali iniciando o processo digestivo desses alimentos na boca. A boca ela é constituída por alguns órgãos anexos. E o primeiro deles são os dentes. E os dentes vão possuir uma estrutura básica formada por uma coroa, que é essa parte mais superficial e que está à mostra na nossa boca. O colo, que seria a região do dente inserida na gengiva. E a raiz, que é a região do dente
que está inserida na mandíbula ou na maxila, na estrutura óssea desse meu órgão, ok? Esse dente vai ser formado também por uma estrutura superficial, que nós conhecemos por esmalte, a dentina, a polpa do dente, que vai possuir a região do sistema nervoso, e cada um deles é formado por um tipo de tecido diferente e possui também uma função na composição desse dente. Nos mamíferos, nós vamos possuir ali uma diferenciação dentária. Então, é comum que nos mamíferos a gente tenha, não como regra, mas nós temos uma diferenciação entre os dentes. Então, nós vamos possuir dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares. No ser humano adulto, entre os incisivos, caninos, pré-molares e molares, nós vamos somar 32 dentes. A nossa boca também vai ter um órgão muito importante, que é a língua. A língua ela serve basicamente para degustação, né? E aí é a partir dela que a gente consegue diferenciar ali alguns sabores, como doce, salgado, azedo, amargo e tudo aquilo que está entre esses sabores. Ela também auxilia no processo de mastigação, uma vez que é a partir da língua que a gente consegue manipular o alimento para a direita, esquerda, frente ou trás, para que haja ali um processo de mastigação eficiente. Ela também contribui para o processo de insalivação, uma vez que quando ela mexe, ela faz uma espécie de movimento no alimento, e esse movimento faz com que umidifique ali toda aquela região do alimento e seja um pouco mais fácil no processo de deglutição. O processo de deglutição também vai ser auxiliado pela língua, uma vez que a língua, o músculo da língua tende a empurrar o alimento para trás da boca, fazendo com que ele passe para as demais regiões do sistema digestório. A boca também vai possuir o que nós chamamos de glândulas salivares. Essas glândulas salivares são as principais produtoras de saliva. Porém, essas glândulas salivares também vão produzir a alfa-amilase salivar, contribuindo para a digestão do amido. Nós possuímos basicamente 3 tipos de glândulas salivares. As glândulas parótidas, que ficam na região posterior à minha mandíbula, tá? As sublinguais, que ficam abaixo da língua, como o próprio nome diz, e as submandibulares, que ficam na região ali abaixo da minha mandíbula. Basicamente, depois da boca, nós temos a faringe. A faringe é um canal em comum entre os sistemas digestório, como vocês podem ver, e o sistema respiratório. É por isso que muitas vezes, quando a gente se engasga com algum líquido, sai esse líquido pelo nariz, graças ali à faringe. E aí a faringe ela vai ser dividida em 3 regiões, que é a nasofaringe, essa camada mais próxima à cavidade nasal e, consequentemente, ao sistema respiratório. A orofaringe, que é o canal em comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório. E o que nós chamamos de laringofaringe, que vai ser a região na qual vai se ligar à laringe, tá? Vai ser a região mais posterior que vai estar se ligando tanto à laringe quanto ao esôfago. Essa minha faringe vai possuir algumas estruturas de linfonodos, como as amígdalas e os adenoides, certo? Às vezes essas estruturas linfóides elas tendem a inflamar e precisam ser retiradas sem causar nenhum dano. Essas estruturas linfóides vão servir basicamente, vão fazer parte do que a gente chama de sistema linfático, e esse sistema linfático ele está associado ao nosso sistema imunológico, ok? Basicamente, a nossa faringe vai ter a serventia também
de ajudar ali no processo de deglutição e passagem do alimento para o canal digestório. Posteriormente à minha faringe, nós temos o que nós chamamos de esôfago. Esse esôfago vai se localizar entre a região dos pulmões e nada mais é do que um músculo liso que conduz o bolo alimentar da boca até o estômago. Esse esôfago vai ter uma função muito interessante, que é a função de movimento peristáltico. Então, esse esôfago ele empurra o alimento. Ele não só é um caminho para o alimento passar da boca para o estômago, mas ele também empurra esse alimento em direção ao estômago através de um movimento peristáltico, que é um movimento de contração ali desse esôfago, fazendo com que o alimento ele desça. É graças ao esôfago que nós conseguimos engolir um alimento, até mesmo se estivermos plantando bananeira de cabeça para baixo, ok? O estômago é o próximo órgão a ser observado. Ele vai ter uma função muito interessante, que é a de segunda ele faz, na verdade, o segundo processo de digestão química. O estômago nada mais é do que uma bolsa mais avantajada, onde ocorre ali a reserva de alimentos por um tempo. Esse estômago possui uma estrutura extremamente ácida, graças ao ácido clorídrico que é produzido pela própria parede desse estômago. Nesse estômago também ocorre alguns processos ali de digestão, principalmente de proteínas e também de gordura, de lipídios. Tá? As proteínas elas são digeridas através de uma enzima chamada de pepsinas, tá? E ali os lipídios vão ser digeridos, vão iniciar um processo digestório através das lipases gástricas, ok? O que acontece no estômago é basicamente a destruição, a quebra, o desgaste dos alimentos com o ácido clorídrico, ok? E aí inicia-se um processo digestivo e o que vai passar do bolo alimentar já não é mais chamado de bolo alimentar, mas sim de quimo, certo? Basicamente, o meu sistema digestório na região do estômago vai possuir uma degradação um pouco rápida, graças ao ácido clorídrico presente nesse estômago. Então é necessário que o estômago ele reponha suas células constantemente, ok? Posterior, nós vamos entrar no sistema ali digestório, na região do intestino delgado. Porém, antes de falar um pouco sobre o intestino delgado, vamos entender sobre alguns órgãos anexos que estão nesta região e que vão contribuir para o processo digestivo. O primeiro deles é o pâncreas. O pâncreas, ele vai ser considerado uma glândula mista, né? Porque ele vai estar produzindo tanto secreções endócrinas como também secreções exócrinas. As secreções endócrinas que o pâncreas vai produzir vai ser a insulina e o glucagon, que vai estar na nossa aula de sistema endócrino, mas hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a função exócrina do pâncreas. Então, o pâncreas ele tem uma função de liberar bicarbonato de sódio para o intestino delgado, mas ele também consegue liberar algumas enzimas, como a alfa-amilase pancreática, algumas peptidases, algumas lipases pancreáticas também, ok? Então, esse meu sistema pancreático, esse meu órgão, o pâncreas, vai ter essa função primordial no processo digestivo. E nós vamos entender daqui a pouco onde esse pâncreas
vai liberar sua secreção, sua excreção exócrina, e nós vamos também entender o funcionamento dessas secreções no intestino. Depois do pâncreas, nós temos o fígado. E o fígado, basicamente, é uma das maiores glândulas que nós vamos ter no nosso órgão, né, no nosso sistema, no nosso corpo humano. E, basicamente, ele tem uma função de desintoxicar, de produzir, de reservar glicogênio. Mas, para o intestino delgado, ele vai ter uma função muito importante na produção de bile, certo? Então a bile, que é armazenada ali na vesícula biliar, vai ter uma função básica de detergente ali no sistema digestório. O que é que vai acontecer? A bile, ela se mistura com a gordura e ela tem a função de emulsificar essa gordura, de fazer com que a gordura ela se solubilize de uma forma melhor e também diminua a sua superfície de contato, facilitando o processo digestivo. Essa minha vesícula biliar vai reservar a bile produzida pelo fígado e vai destinar essa bile para o intestino delgado. Já entrando no intestino delgado, então vejam, aqui está o meu estômago e posterior a ele nós vamos ter o intestino delgado. Entrando no intestino delgado, nós vamos ter 3 divisões principais: o duodeno, o jejuno e o ilho. O duodeno vai ter cerca de 10 a 15 centímetros depois do estômago. O jejuno chega a ter 4 metros de comprimento. E o ilho não passa de 1,5 metro. Isso, lógico, dependendo do organismo. E eles vão ter funções diferentes. O pâncreas e o fígado vão desembocar os seus produtos no duodeno. Então vejam, o meu estômago ele é uma região extremamente ácida. Porém, o intestino delgado ele é extremamente básico, extremamente alcalino. O que é que acontece? Quando o quimo sai do estômago, ele passa para a região do duodeno, ácido. Nesse momento, ocorre a liberação, através do pâncreas, de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, basicamente, faz o balanço entre o pH daquele quimo, daquele bolo alimentar, reduzindo, na verdade, aumentando esse pH e reduzindo a acidez daquele quimo. A partir daí, algumas enzimas já começam a trabalhar, como a alfa-amilase pancreática, como algumas peptidases, como algumas lipases pancreáticas, e é no duodeno que ocorre a principal etapa da digestão dos alimentos, ok? No jejuno, acontece o que nós chamamos de assimilação, de absorção dos nutrientes. E o jejuno é uma parte do intestino delgado que tem o que nós chamamos de microvilosidades. O que seriam essas microvilosidades? São, na verdade, tecidos que aumentam a superfície de contato com os nutrientes. Então, observem a minha mão. A minha mão fechada tem esta superfície aqui, com esse comprimento. A minha mão aberta tem esta superfície aqui. É lógico que a minha mão aberta tem uma superfície muito maior do que a minha mão fechada. Isso faz com que eu tenha um contato maior com superfícies. É exatamente isso que ocorre no nosso intestino delgado, na região do jejuno. Essa região possui essas vilosidades, né? E essas vilosidades fazem com que a superfície de contato com o alimento aumente. Dentro dessas vilosidades,
nós ainda temos o que nós chamamos de microvilosidades, que são basicamente células que têm a função ali de captar os nutrientes, absorver esses nutrientes e passar para o meu sistema circulatório. O interessante disso tudo é que o meu tubo digestivo no intestino delgado ele é extremamente vascularizado. Então tem muitos vasos sanguíneos nessa região, graças na verdade, para ter uma função de pegar esses nutrientes e distribuir esses nutrientes em todo o corpo, ok? A última região do intestino delgado é o que nós chamamos de íleo. Esse íleo ele vai desembocar no meu intestino grosso. Então, basicamente, qual é a função do intestino delgado? Digerir os nutrientes de forma final e assimilar esses nutrientes, ok? O intestino grosso ele é dividido em algumas regiões, como o seco, que vai possuir um órgão chamado de apêndice, que atualmente nos seres humanos não tem uma função importante e por isso que nós dizemos que esse órgão é um órgão vestigial. O colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente. Além disso, nós temos uma região que é chamada de sigmoide, seguida do reto. Basicamente, a função do intestino grosso é absorver água e sais minerais. Então, ele faz um processo de reabsorção. O que acontece é o seguinte: durante todo o tubo digestivo, nós temos um alimento liquefeito, pastoso. Porém, muitas vezes as nossas fezes elas são semissólidas, mais secas. O que acontece é o seguinte, é que durante todo o período, durante todo o tubo digestório, ocorrem os processos de absorção de nutrientes. E somente no meu intestino grosso é que vai haver a absorção de água e de alguns sais minerais, fazendo com que as fezes elas se solidifiquem um pouco mais, ganhando textura e, consequentemente, podendo ser acumuladas na região que nós chamamos de sigmoide. Algumas pessoas têm esse sigmoide mais curto, outros mais alongados, e isso vai caracterizar basicamente a quantidade de fezes que vão ser acumuladas nessa região. Muitas vezes ocorre tanto a absorção de água que as fezes elas tendem a ficar extremamente secas, causando alguns prejuízos, como por exemplo a prisão de ventre. É nessa região também que nós vamos ter uma flora bacteriana extremamente eficaz no processo de absorção de alguns nutrientes e que vão manter o equilíbrio ali do meu intestino e o bom funcionamento dele, ok? Então, só para recapitular, algumas enzimas que nós vamos ter durante o processo digestivo. Então, na boca, nós vamos ter principalmente a enzima alfa-amilase salivar. No estômago, a pepsina, que vai quebrar proteínas, e a lipase gástrica, que vai digerir principalmente lipídios. No pâncreas, nós vamos ter exemplos de enzimas principais: a alfa-amilase pancreática, a tripsina, que vai quebrar ali alguns polipeptídeos menores que já iniciaram sua digestão no estômago, e a lipase pancreática, que tem aquela função de absorver a maior quantidade de lipídios possíveis depois do processo de emulsificação pela bile. E também no intestino delgado nós vamos ter ali algumas enzimas como a maltase, que vai quebrar ali disacarídeos em monossacarídeos, a maltase, lactase, sacarase, e também a eripsina, que vai quebrar os dipeptídeos em aminoácidos, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.